Oi, você está no Zero Paciência, é um podcast que fala de educação, de trabalho, mas para quem não tem muita paciência para muito blá, blá, blá. Vamos focar em vida real. Eu sou Luciana Bonafé, eu não sou a host desse podcast. Esse projeto é do Roberto Alfim, com quem a gente vai conversar agora, para entender que projeto é esse e depois a gente fala um pouquinho mais dele. Tudo bom, Roberto? Tudo bem, Lu? Tudo bem. Fala para mim uma coisa, antes da gente falar de você. O nome desse projeto já é bastante claro, já traz um recorte bastante claro. É Zero Paciência com o quê? Então, Zero Paciência surgiu de um esporro que eu levei de uma aluna. Normalmente, eu dou aula para executivos, para pessoal da área técnica, né? Então, aquele pessoal que está muito interessado. E o ano passado, e aí que caiu minha ficha, eu fui dar aula para uma galera de ensino médio, né? Desses cursos complementares do ensino médio, onde a maioria não queria estar lá. Estava porque a mãe mandou. Aliás, a mãe não mandou, a mãe obrigou, né? Então, eles estavam lá. E eu tinha um desafio de tentar chamá-los de alguma maneira. E foi difícil, eu passei uma semana do cão. Eu não sabia o que fazer, porque nada dava certo, né? E uma que parecia mais acessível, eu falei, afinal, me explica o que vocês querem. Aí ele falou, zero paciência, na boa. O negócio foi embora. E esse zero paciência ficou na minha cabeça. E foi através da zero paciência que eu fui aos poucos reconquistando, né? Essa turma foi muito legal no fim, né? A gente conseguiu, não de todos, óbvio, mas de muitos, chamar eles. Eu tive que mudar o curso inteiro, adequar o curso inteiro, mas essa frase nunca mais eu esqueci, até que eu falei, vou usar. E ela não falou que era dela mesmo, então vou usar. Não registrou, né? Então Não tá registrou. tudo bem. Agora me fala o seguinte, eu vou também ter zero paciência nessa entrevista, tá? Então é assim, por que você é o host desse projeto? Por que você acha que você pode ser um host de um projeto como esse, né? Zero paciência estamos todos nós quase. E você falou aí de alguns públicos. Você falou do mundo corporativo, onde você atua. Você falou de aula para essa moçada. Nós somos aqui dois praticamente anciãos. Como é que você vai lidar com esse público? Quem é você? Qual que é a tua história de vida e de trabalho? Nossa, parecendo meu terapeuta. Ai, quem que é medo. você? Então, eu tive uma vida acadêmica toda ao contrário, né? Desde aluno até professor. Porque eu era bom aluno em termos de nota, avaliação, essas coisas, mas um péssimo aluno de comportamento, né? Eu fui, inclusive, expulso de alguns colégios, né? De algumas escolas. E o pessoal fala que é karma eu ter virado professor. Né? A vida está se vingando um pouco de mim. Não, eu gosto, sim. Mas eu fiz aquela coisa bem anos 70, né? Anos 60, anos 70, aquela escola padrão, né? E depois virei publicitário, fui para o comércio internacional, depois fui para o varejo. Eu passei aí, estou zero paciência para falar a vida inteira, né? Mas eu passei por grandes faculdades, grandes escolas, e, ao mesmo tempo, eu trabalhava como executivo em algumas empresas ou entidades de classe. Quando eu comecei a lecionar, eu comecei a perceber a distância que tinha entre o que o aluno aprendia e o que ele encontrava na vida real. E eu sofri muito para conseguir empatar. E agora, com essa experiência que eu falei do ano passado, eu falei, isso está mudando, mas assim, nós nunca tivemos tantas gerações convivendo na vida profissional, né? Eu estou com 70 anos, né? E eu continuo consultor, eu continuo trabalhando, eu continuo dando aula, né? Aquela coisa do você dá aula e também trabalha, né? Além da aula você trabalha, sim, além da aula eu trabalho. E os profissionais nas duas pontas, eles pararam de se comunicar. E as escolas, muitas delas, pararam de se comunicar com o mercado que elas dizem preparar. Eu falei, por que não juntar os dois?
Por que não conversar, né? E aí o podcast começou, a gente conversou, né, sobre isso, e o Zero Paciência surgiu assim. Então, eu não tenho nenhuma pretensão de ser apresentador. Eu quero que as pessoas conversem para tentar chegar em algum lugar. Qual? Também não sei, mas chegar em algum lugar. Tá, você falou dessa coisa das várias gerações, e é um fato. Às vezes a gente não consegue alcançar pela linguagem aquelas pessoas. Você vai ser um coach, você vai ser um professor, você não vai ser nada disso, porque a gente precisa entender qual vai ser a linguagem, qual é o diferencial dessa linguagem aqui. O cara vai sentar aqui. Você vai cutucar esse cara? Ele vai conseguir falar para você coisas que ele não fala para ninguém? Não sei, acho que vai depender de cada um, né? Eu vou tentar chamar todos os níveis, inclusive os alunos, em alguns momentos, né? Isso é interessante. A ideia não é falar só com um lado, né? A ideia é falar com todos. Eu acho que cada um tem um estilo de falar, cada um tem um estilo de se comunicar, e mesmo que esse estilo não seja o mais acessível hoje, também não deixa de ser o que nós vamos encontrar na vida real, né? A gente tem que conviver um pouco com esses estilos diferentes, né? Eu vou tentar tirar, porque o que eu vejo muitas vezes, por exemplo, tem em sala de aula, que tem gente... Uma vez eu vi uma aluna que visivelmente estava passando mal, né? E eu estava atendendo um grupo, e eu meio monitorando, tentando entender, aí eu fui todo tímido, né? Você está bem? Está tudo bem? Ela falou, não, estou bem, é que eu quero fazer xixi e eu não sei se eu posso ir no banheiro. Eu falei, óbvio, né? E ela voltou ótima. Ainda bem, né? Não deu tempo de um colapso. Era só isso mesmo, né? Mas, e aí, do outro lado, me chocou porque não era uma adolescente. Ela estava fazendo um curso de pós. E sabe qual era o curso de pós? Liderança. Aí eu falo, meu Deus, né, tem alguma coisa errada aqui. Agora eu tenho uma pergunta para você. Você tem uma extensa carreira profissional, você trabalhou em agência, você teve funções importantes e conheceu grandes caras do mercado. Uhum. O que esses caras que conseguiram atingir um posto de liderança, que é o que essa menina queria, o que eles têm em comum? Qual que é a pegada? Você consegue identificar ou um traço, uma habilidade, ou um traço de caráter? O que esses caras, esses grandes caras, têm em comum? O que eles têm em comum? Eles são gente. Pode parecer meio óbvio isso, mas eles são gente. Uma coisa que me chama muita atenção é que, normalmente, muitos profissionais, quando eles chegam em determinado cargo ou função, eles assumem um personagem. Eu sempre detestei aquela frase, né? Tem gente que até briga comigo por causa disso, mas eu continuo detestando. Eu sou um em casa e sou outro no trabalho. Puta mentira, Luciano. Se você está de mal, se você está puto com alguma coisa, se você está de TPM e tal, você vai ser igual no trabalho. Tá bom, você vai disfarçar um pouco mais, você não vai descontar nos outros, às vezes, né? Mas, assim, e isso, de repente, virou errado para muitas empresas, para muitas culturas. E não é. Então, de um lado, a gente fala que tem que humanizar, que tem isso, que tem aquilo. Quer dizer, tem empresas que eu já soube que pode trazer o cachorro. Tá. Mas depois a pessoa recebeu uma advertência porque o cachorro fez xixi. Ora, é um cachorro. Cachorros fazem xixi, né? Então não pode. Não é autêntico, né? Não é autêntico. Você cria uma personagem, você cria uma etiqueta, mas na realidade aquilo não se sente no ambiente de trabalho. Então, assim, todos eles, alguns foram meus chefes e tal, eles eram pessoas normais. Algumas legais, alguns arrogantes, mas a questão não é ser gente naquela coisa assim, vamos ser gente, bonzinho. Não, é ser gente. Se você é mal-humorado, continue mal-humorado. Se você... É que nós pegamos uma geração muito diferente, né? Eu levava peteleco na orelha do meu chefe quando eu errava, né? Hoje seria impensável. Vai para compliance. Exatamente. Mas o nosso olhar mudou. E, óbvio, esses olhares têm que mudar. Mas tanto um lado, que são os alunos, como o outro lado, que são os profissionais, que são os docentes,
eles continuam sendo humanos. Né? Fosse em outros tempos, quando uma aluna falasse com o professor, zero paciência, ela seria punida. E eu acreditei, ela estava sem paciência. Então, não adianta eu ficar verbalizando, explicando. Eu tenho que entender, porque se ela, que era mais legal, estava com zero paciência, imagina o resto. Agora, a tua experiência em sala de aula. O que você sente, o que aparece com mais frequência? Você tem 500 alunos por ano, tem milhares de alunos que passaram e passam por você. O que tem ali como um fio condutor? Tem ansiedade com mais frequência? Tem garra? Tem falta de motivação? Tem zero paciência quando se fala do futuro ou nem se fala de futuro? As pessoas se permitem pensar no futuro? Porque a gente está tendo alguns comportamentos disruptivos nesse mundo que a gente está vivendo hoje de muita informação, de redes sociais. Hoje, o que você sente desse pessoal? Os alunos, eles querem coerência no que você fala. Eles querem entender que aquilo, de alguma maneira, vai ser bom para eles. E não necessariamente que você diga para eles no que vai ser bom, mas eles têm que entender um pouco a pertinência do que você está ensinando. Uma coisa que eu adotei, independente do nível que eu estou pegando, do adolescente ao profissional, tudo que eu vou explicar, eu falo, para que serve? Na vida real. Na vida real. O que ele vai fazer com o cateto da hipotenusa? Né? Aonde ele vai usar? Se ele vai usar. Né? Então, e às vezes eu resgato até algumas coisas do passado que ele teve no ensino médio, que ele não sabe para que usa. Né? Então, por exemplo, uma vez uma aluna falou, na ensino médio está aprendendo função. Vou usar isso aonde? Aí deu meia horinha, ela falou, eu vou para a praia, não sei o quê, não me lembro onde ela, Maresias, alguma coisa assim. Então, eu falei, você vai com quem? Vou com o meu ficante. Tá, mas também só vou se o tempo estiver legal. Eu falei, que interessante. E se o ficante não for? Eu também não vou, nesse caso. Eu falei, quer dizer que o fato de você ir para a praia, né, está ligado a duas variáveis. O seu ficante e o tempo está bom. Olha que legal. É uma função com duas variáveis. Ela ficou olhando para mim. Né? Quem é esse cara? Esse cara chegou, não é possível. Mas ela entendeu para que serve. É isso, né? Eu acho que o objetivo desse projeto é esse, né? Entender para que serve você falar de habilidades, de soft skills, o que é o caramba da soft skill. Trazer para real. O que eu tenho de aluno que fala, professor, puta que eu paguei amanhã, tem uma entrevista, estou me borrando de medo, o que o cara vai falar para mim? Então, é pegar, de repente, o profissional de RH e o aluno vê que esse cara faz xixi, faz cocô, tem preocupação, ele tem um outro olhar. Talvez ele esteja procurando alguém tanto quanto ele está procurando uma vaga, entendeu? Quer dizer, desmistificar um pouco esses medos. A galera já está tão ansiosa, se a gente puder diminuir pelo menos um pouquinho, né? Então, assim, eu quero desempenhar um papel que depois outros profissionais vão poder fazer. Né? O Zero Paciência não precisa... Vai começar comigo, porque talvez eu esteja iniciando, mas amanhã, sei lá, a gente vai fazer alguém na área de televisão, rádio. Pode ser a Luciana, porque ela vive aquilo. Né? O Zero Paciência é tentar encurtar um pouco essa distância, né? Estreitar um pouco. Agora, a gente fala de carreira, né? Mas o mundo mudou tão fantasticamente, né? Antigamente, sei lá, você entrava no Banco do Brasil, você ficava até morrer, 40 anos trabalhando no Banco do Brasil. Hoje a gente fala de uma trilha... Hoje você morre de tédio, né? Zero paciência. Dá até para ficar na fila do banco, que não precisa mais, mas vai trabalhar 40 anos. Então, hoje, a gente vê que uma trajetória profissional ela é feita de um crescimento daquele profissional em várias áreas, com muitos vetores, né? Então, quem você pretende trazer aqui, essa diversidade? Quem que passa pela tua cabeça? Existem modelos únicos de carreira no mundo como o nosso hoje? O que a gente pode ser o que a gente quiser hoje? Ou ainda não? Eu acho que ainda não, e talvez nunca possa ser quem a gente quer, que quer ser, né?
Não me fala isso, que eu estava super animada, porque na minha cabeça a gente podia. Não, A gente não tem mais liberdade hoje para encontrar nossos caminhos mas profissionais? você pode ser, como chama lá, que é as pessoas, cancelado, né? Então, na medida que você pode ser cancelado, você pode ser até a página 2. Não, mas eu digo assim, em termos de escolha profissional, em termos de escolha de caminhos. Porque hoje a gente tem tantos mecanismos de expansão mas se você profissional. pensar, o que era o ganhar dinheiro antigamente? Era você ter estabilidade. Sim. Uma coisa era sinônimo da outra, né? Então, eu vou ganhar meu salário fazendo isso, e vou aguentar um monte de coisa, porque, eu preciso receber esse salário para fazer o que eu quero, né? Isso foi mudando, né? Primeiro porque as pessoas começaram a ver que não é possível mais se aposentar como antigamente, que eu digo viver da aposentadoria. Ela não segura o padrão de vida. Então, as pessoas, então eu não vou mais esperar 40, 50 anos, eu vou ser feliz agora. Para ser feliz agora, ele não podia estar no CLT, né? Ou no emprego formal. Então ele começou a ver outras formas. E aí surgiram tecnologias e isso foi se viabilizando. Nesse sentido, ele pode ter o que ele quiser, né? Mas, às vezes, esse caminho mais curto também não necessariamente é o que ele é. Quantos atores e atrizes foram ser psicólogos, foram vender coco na praia? E outro dia eu falei, coitado do fulano, era um baita atriz da Globo, e ele foi vender coco na praia. Você vai falar que o cara está feliz pra caramba. Bom, a gente viu há pouco tempo o cara que mais mandou na TV Globo, um super cargo diretivo, e depois que ele se aposentou do trabalho dele, ele foi ser panificador, feliz, numa lojinha no Rio de Janeiro. Então, o que é a felicidade, né? Um dos melhores mídias que eu conheci, passou por DPV e grandes agências, mora em Floripa. E tem isso também, a facilidade do online, né? Que às vezes te traz uma satisfação, um bem-estar de vida. A gente vê hoje essa coisa do quiet quitting, né? Essa geração mais nova que entende que ela tem um contrato de trabalho. Ela faz com eficiência e competência aquilo que ela foi contratada para fazer. Mas ela não necessariamente vai entregar a vida dela, a saúde mental dela, o tempo livre dela, todo em nome de um contrato de trabalho. E é um movimento mundial, né? O ensino da minha geração, que é diferente da sua, eu era preparado para ser funcionário ou líder, né? Então, se você nascesse numa família de líderes, você era preparado para ser líder, que nem família real. O cara é preparado para ser rei. Ninguém pergunta se ele quer, né? A mesma coisa, eu era preparado para ser um executivo, o outro é preparado para ser um bom empregado, um bom funcionário, né? Um funcionário do mês. Acabou. As pessoas não querem mais isso. Essas gerações não querem mais isso. E aí volta no que nós falamos. São várias gerações convivendo. E cada um trazendo a sua idiosincrasia de como é que ele vai resolver aquilo. Tal. Então, assim, eu acho que todos se perderam um pouco. E está tudo bem. Eu acho que é normal que se perca. Mas o zero paciência tem um pouco, pelo menos, não quer resolver, mas falar sobre isso, né? Eu acho que o melhor jeito de resolver uma ansiedade é fazer com que... porque ansiedade é o medo do futuro, né? E você não consegue controlar isso. Então, se você tiver um contato com esse futuro, né? Ela vir que aquela pessoa que vai entrevistar ela também tem os mesmos problemas, as mesmas impaciências, tudo que ela tem, talvez ela tenha, se ele também tem, então eu também posso ter. E pode, né? Então, não é mudar, mas é trazer um diálogo que eu acho que meio ficou perdido. Cada um foi para um lado, cada um construiu a sua ansiedade, né? A sua expectativa e ficou perdido nela. Eu acho que se a gente conseguir resgatar esse diálogo, que uma coisa, Luciana, que eu lembro, que assim, a gente conversava muito em boteco, né? Só que os botecos estão fechando, porque a geração virou geração saúde, nem boteco está tendo mais, né?
Então, vamos conversar no podcast, vamos trazer. Começamos com água, depois a gente vai migrando para cerveja, para outras coisas. Mas a ideia é assim, eu não descarto, de repente, fazer uma mesa maior que essa e colocar, né, mais de um aluno, mas vamos ver o que vai virar. Eu não estou criando muita expectativa, mas eu estou querendo do que vai virar, mas eu estou querendo trazer esse diálogo de novo. Porque eu vi vários podcasts muito interessantes, né? E eu vejo, assim, podcast de educação. Então, vai coaching, vai tal, com um monte de receita. Como ficar rico, como fazer isso, como fazer aquilo, né? Mas as pessoas não conversam mais. O foco é realmente trazer um conteúdo para que esse jovem, essa pessoa que você... para onde você volta o seu olhar, quer dizer, adolescentes, jovens, né? Desde o curso técnico até pós-graduando, gente que quer, de repente, sacou que errou na escolha e quer mudar. Trazer não só a informação do mercado em si, mas como criar esse diálogo com essas pessoas que vão contratá-los. Uhum. Entender o que é o mercado, o que é a vida real no seu trabalho futuro, como se preparar para entrar nesse mercado. Como se preparar, ou até ele ver o que ele quer, se é isso que ele quer. Uhum. Né? Porque amanhã, de repente, alguém liga e fala, estou nessa área e não quero mais. Vamos ver por que não quer mais. Uhum. De repente, não é mais só um problema dela. O zero paciência é quase uma terapia profissional, né? Ou terapia educacional. Né? Os dois têm que conviver. Um não existe sem o outro. Então, já que é uma família, e família você não escolhe, então você tem que fazer com que a vida seja o melhor, ou pelo menos o mais suportável, né? Agora, falando disso, a gente vai falar, você vai tocar no assunto, porque estamos falando de vida real, né? Frustrações. Você vai trazer, porque a gente aprende com o fracasso, com os erros, né? O Thomas Edison até conseguir que a bendita da lâmpada acendesse, foram mais de 100 projetos. Se não fosse os 100 anteriores, não teria chegado na bendita da nossa lâmpada amada. Vamos falar de frustrações? Vamos falar disso? Qual a sua grande frustração, por exemplo, com qual você aprendeu alguma coisa importante para a tua vida profissional? A grande frustração é descobrir que você tinha que passar por aquilo só depois que você se frustrou. Você primeiro tem que até porque você não sabe se você vai se frustrar, né? Mas é a vida, né? Vida real, o momento presente, né? É aquela coisa que a gente escuta da mãe, né? Põe um casaco, então um sol lá fora e tal. Você não põe o casaco, vai chover. Aquilo é praga, né? Óbvio que vai chover, né? Você devia ter escutado. Não adianta, ela não vai te explicar porque vai chover. Ela sabe que vai chover. Por alguma forma, ela sabe que vai chover, né? Quando você vê alguém se ferrando, você vê alguém se ferrando. Você fala, puta, o cara vai se ferrar ali. Mas ele não consegue enxergar. Talvez ele não esteja nem fazendo de propósito. Talvez ele vendo, ouvindo, conversando, ele percebe. Então, tem que falar de frustração. Mas eu acho que a gente precisa tomar um cuidado para não ser aquela coisa justamente da receita pronta, entendeu? As pessoas têm que perceber que o que a gente sente, o outro também sente, às vezes de uma maneira, às vezes até pior. E ele está sobrevivendo. Então, eu acho que, assim, de repente, trazer profissionais nessa área, com as entrevistas, acho que isso vai amadurecendo. E a gente perceber, né, o quanto isso é pesado, né, o quanto as pessoas têm burnout hoje e tal. Não adianta falar como receitas para evitar o burnout, mas talvez conversar com um profissional o que pode ser feito nesse sentido, né? Não sei, eu acho que a conversa... Eu quero chegar desarmado, né? Para mim é uma experiência, para mim é uma forma até de lidar com as minhas frustrações. Por exemplo, eu tenho medo, eu estou com 71 anos, então eu tenho medo que o mercado, de alguma maneira, vai me excluir em alguma maneira, em algum momento, né? Porque é da vida. Talvez seja uma forma de lidar, talvez o zero paciência seja uma forma de terapeutizar essa ansiedade. Não sei. A gente é o país mais ansioso do mundo, segundo a OMS, né? E o segundo em burnout.
E agora, saíram os dados da Previdência aí de 2025 fechados, mais de 500 mil pessoas afastadas por falta de saúde mental, por causa do trabalho. Tem profissionais que falam que não conseguem encontrar candidatos. Incrível, Né? Quer dizer, o candidato, o jovem, não consegue expor os talentos, as habilidades necessárias para o mercado de trabalho. Eu acho que talvez seja aí, né? Quer dizer, você conseguir que esse jovem encontre dentro de si, cave o seu melhor e que traga para ele mesmo felicidade, né? Quer dizer, um bem-estar para não ter essas questões todas de ansiedade, de burnout. Então, assim, e tal. não existe uma coisa que fala, não, eu vou divulgar minha marca nesse sentido. Não. É responsabilidade social, responsabilidade institucional, né? Quem é esse meu profissional? Quem é esse aluno que eu estou formando? Porque o mesmo executivo que está lá, ele é pai, é mãe, né? Nesse momento, o filho, ou o afilhado, ou a filha, está falando para algum docente que está com zero paciência. Então, vamos resolver o problema do filho, da filha e também do coleguinha, né? Vamos tentar melhorar um pouco. Já que o veículo hoje é a internet, não adianta eu tentar resolver isso em sala de aula. Óbvio, eu vou buscar, né, ajudar em sala de aula, mas não basta. Não, e aqui é exponencial, né? Da sua sala de aula, que passam o quê? Quantos alunos por ano? 500 alunos por ano? Por aí? Olha, eu fiz um levantamento, obviamente que esse número circula por ano, em média, se contar meus alunos digitais, online, offline, presencial, por ano eu tenho aproximadamente 500 alunos, por ano, né? Sim. Quer dizer, é um público que com certeza pode migrar para cá, inclusive, porque vai ter um conteúdo mais aprofundado, né? E de interesse real e prático para a vida dele, fora os outros passados que já foram. Né? Que estão, né? Que vão ver, que vão ter acesso, né? que vão lembrar. E alguns que já são grandes profissionais, que estão no mercado, né? E que passaram pela mesma ansiedade, que passaram pelo mesmo burnout. Eu tenho um colega que ele mexe com pets. Ele tem a empresa dele, o daycare dele, tudo dele. Ele mexe com o melhor relacionamento que tem, que são com os pets, que o amor é sincero. E ele teve burnout. Que agora ele se recuperou, mas foi punk. Né? Porque somos humanos, somos vulneráveis. E a partir do momento que você estava falando, né, que cada um reconhecer a vulnerabilidade própria e do outro, acho que o diálogo fica melhor. Acho que talvez seja isso que você queira trazer, mas com conteúdo informativo, objetivo, disruptivo. Né? Eu estava vendo algumas conversas suas com profissionais, gravando os outros episódios e tal, e é uma cutucada. Nem sempre o cara está pronto para responder aqui. Aquilo que você pergunta que às vezes até assusta o cara e o cara acaba revelando coisas que estão fora do script. Pega aquele profissional todo ponderado, tudo isso. Mas não é isso que a gente quer. A gente não tem paciência mais para isso. Mas, no fundo, ele quer mandar merda. E, tudo bem, manda merda, só que ele não pode. Não. Agora não. Mas ele não pode, né? A gente está aprendendo a melhorar nossas relações pessoais. E acho que é isso que a gente tem que buscar mesmo. Eu acho que é isso. As pessoas pararam de ser elas. Aí cai naquela primeira pergunta que você fez, entendeu? Por quê? Porque eu percebi... Olha, eu já fui para vários extremos, né? Já fui executivo, já fui... Né? E, no fundo, né? Você só quer fazer o seu, que dê certo e que ninguém te enche o saco. Né? Mas que colabore, né? Que seja uma coisa colaborativa para a gente ter um ambiente legal, ninguém vive sozinho. Ou pelo menos que não atrapalhe. Não atrapalhe já está muito bom. Já ajuda muito, né? E se você for ver hoje, nos nossos dias a dias, o que apurrinha, às vezes são coisas absolutamente descartáveis, né? É o chefe que fala do jeito errado. É o medo de ser mandado embora. Meu pai falava uma frase: o pior funcionário é aquele que tem medo de ser mandado embora. Por quê? Porque ele começa a puxar o saco, ele começa a não ser ele. Ele começa a trabalhar em função do medo. E não traz a diferença, né? Ele não acrescenta.
e ele passa a ser um interessante. bonequinho. Só que hoje, isso não precisa mais. Hoje nós estamos falando em empreendedorismo, nós estamos falando em ser o próprio chefe. Mas será que esse cara tem estrutura emocional e psicológica para viver isso? Às vezes não, e também tudo bem. Então, o que é o Zero Paciência? Vamos conversar sobre educação, vamos conversar sobre cultura e vamos conversar sobre profissão, né? Mas é óbvio que isso vai acabar refletindo uma série de questões psicológicas, porque, no fundo, quem está lá são seres humanos. Nós somos humanos. Tá bom. Obrigada. Tem mais alguma coisa? Você quer resumir esse Zero Paciência? Acho que a gente já falou bastante de Zero Paciência, né? Onde a gente vai poder acompanhar isso? No YouTube, no Instagram... No Spotify. No Spotify. Sim. Nas suas redes sociais, nas Roberto. Minhas redes sociais, espero que nas suas também, né? Nas minhas também, né? Poxa, então como tá. não? Estou aqui só para te apresentar. Projeto desse moço, valendo a partir de agora. Já gravamos alguns episódios, ele já gravou alguns episódios, eu aqui só nos bastidores. E devo confessar assim, que eu ouvi coisas que eu não tinha ouvido antes. E olha que a gente já tem, né, um chãozinho, né? Como jornalista, tal, a gente já está velho. Já. Então, eu acho que realmente pode trazer aí um ar de inovação. Você eu ouvi até palavrão, poxa, como não? Você era estagiária, lembra? Nossa, eu lembro. Olha, E eu já era veterano. já era velho naquela época. Isso tudo para dizer que nós estamos com zero paciência para enrolação, né? Tá bom. Então, gente, YouTube, Spotify, as redes sociais desse moço, Roberto, arroba Roberto, _ Alfim. Roberto, _ Alfim, no Instagram, com N, tá bom? Vamos nos ver por aqui. Sem enrolação, zero paciência.